E aí, filhos do Pai, tudo bem com vocês? Papai aqui continua com saudade, esperando notícias. Vamos para a mensagem de hoje? Eu estou na continuidade da passagem. Nós chegamos aqui em João capítulo 4. Não caminhamos muito porque os versículos eles vão chamando a atenção e a gente precisa meditar muito em cima deles. João, obviamente, tem uma narrativa tão amável, tão gratificante, que a gente acaba deixando cada palavra, cada versículo falar o mais profundo possível no coração, né? Nós chegamos aqui no João capítulo 4. Passamos pela conversa entre Jesus e a mulher samaritana, e a gente está no meio desse contexto aí. E é claro que vocês, na curiosidade, vocês vão procurar o contexto para entender um pouco melhor sobre os versículos que nós vamos falar, porque o versículo que nós vamos abordar está aqui no João capítulo 4, a partir do 31. E aí, é claro, eu já estou entrando dentro de um contexto que talvez vocês não entendam de imediato. Vai ter que procurar o texto de todo o capítulo 4 para entender o que está acontecendo aqui. Mas o que me chamou a atenção no versículo 31 diz assim: enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: Mestre, coma. Mas ele lhes disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado: um é o que semeia, o outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Eu fiquei meditando nesse texto e, claro, em 5 minutos, que é o nosso tempo aqui, mais ou menos diário de vídeo, 5 minutos não dá pra gente passar tudo que esse texto está nos propondo. Mas pelo menos um pouco eu quero deixar que me chama a atenção. Os discípulos sabiam que Jesus já estava há um tempo sem comer. Os discípulos sabiam que eles foram à cidade comprar os mantimentos e, ao chegarem, eles estavam com os mantimentos para entregar a Jesus e ele comer. E é claro que no cuidado, no zelo desses discípulos, eles disseram: mestre, coma, nós trouxemos a comida. Mas Jesus tinha algo muito mais importante que estava mexendo com a realidade dele. Ele disse: eu tenho que comer algo diferente que vocês não conhecem. E aí ele vem, eu vou repetir aqui o versículo 31 diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus está falando de algo que é muito mais forte do que o corpo muitas vezes precisa. E a gente não está dizendo que tem que parar de comer, que a pessoa não tem a necessidade de comer, nada disso. Mas algo que é muito mais importante. E Jesus sabia que aquele momento era um momento tão especial. Ele sabia que ele estava levando a verdade do Messias tão esperado por aquele povo. E ele sabia que a missão que ele tinha ali para conversar com aquela mulher
era uma missão muito importante. Ela seria uma representação da figura dele aos samaritanos. E era uma prova para mostrar até para os discípulos, os judeus, que não havia um povo separado, que a briga que havia culturalmente entre os samaritanos e os judeus, Jesus estava muito além disso. Ele tinha a necessidade de cuidar também e levar a palavra de Deus e levar a salvação também aos samaritanos. Ele fala, minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Ele estava transpondo uma barreira cultural. Vamos olhar para a nossa vida hoje e vamos pensar a nossa missão. De que forma nós estamos levantando os nossos olhos e vendo a colheita. Será que nós estamos vendo o quanto se tem para colher e o que estamos fazendo para viver essa realidade? Que tipo de alimento nós estamos nos alimentando? Será que nós estamos nos alimentando com o alimento que Deus nos chama? Essa é a nossa reflexão. Que o Espírito Santo nos conduza a estarmos preparados para essa colheita, porque os campos já estão prontos para esse trabalho. Então vamos trabalhar, vamos nos alimentar daquilo que é a vontade de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, filhos do Pai. Amém.